Capítulo 9. E sucedeu que, assim que isso foi ouvido por todos os reis que se achavam do lado do Jordão, na região montanhosa e na Cefelá, e ao longo de toda a costa do grande mar, e defronte do Líbano, os hititas e os amorreus, os cananeus, os perizeus, os heveus e os jebuseus, todos eles começaram a reunir-se para unanimemente travar guerra contra Josué e Israel. E os habitantes de Gibeão ouviram o que Josué havia feito a Jericó e a Ai. Portanto eles, de sua própria iniciativa, agiram com astúcia e se proveram de mantimentos, e tomaram sacas estragadas pelo uso para os seus jumentos, e odres de vinho estragados, e rebentados e amarrados, e puseram sandálias gastas e remendadas nos pés, e mantos gastos sobre si mesmos, e todo o pão das suas provisões mostrou-se ressequido e em migalhas. Então foram ter com Josué no acampamento em Gilgal, e disseram a ele e aos homens de Israel: Viemos de uma terra distante, e agora concluí um pacto conosco. Nisso os homens de Israel disseram aos heveus: Talvez moreis na nossa vizinhança. Como então poderíamos concluir um pacto convosco? Eles, por sua vez, disseram a Josué: Somos os teus servos. Então Josué lhes disse: Quem sois e de onde viestes? A isso lhe disseram: É de uma terra muito distante que teus servos vieram por causa do nome de Jeová, teu Deus, pois ouvimos sua fama e tudo o que ele fez no Egito, e tudo o que ele fez aos 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, a Sion, rei de Esbom, e a Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os habitantes de nossa terra disseram-nos o seguinte: Tomai provisões na vossa mão para a jornada, e ide ao encontro deles, e tendes de dizer-lhes: Somos os vossos servos, e agora concluí um pacto conosco. Este pão que temos estava quente quando o tiramos das nossas casas, como provisão para nós no dia em que saímos para vir a vós aqui, e agora, eis que está ressequido e ficou em migalhas. E estes são os odres de vinho que enchemos quando novos, e eis que rebentaram, e estes nossos mantos e sandálias gastaram-se por causa da jornada muito longa. Em vista disso, os homens tomaram das suas provisões e não foram consultar a boca de Jeová. E Josué foi fazer paz com eles e concluir com eles um pacto para deixá-los viver, e assim lhes juraram os maiorais da Assembleia. E sucedeu que, ao fim de 3 dias, depois de terem concluído um pacto com eles, chegaram a ouvir que estavam perto deles e que moravam na sua vizinhança. Os filhos de Israel partiram então e chegaram no 3º dia às cidades deles. E suas cidades eram Gibeão, e Quefira, e Beerote, e Quiriate-Jearim. E os filhos de Israel não os golpearam, visto que os maiorais da Assembleia lhes haviam jurado por Jeová, o Deus de Israel. E toda a Assembleia começou a resmungar contra os maiorais. Em vista disso, todos os maiorais disseram a toda a Assembleia: Nós, da nossa parte, lhes juramos por Jeová, o Deus de Israel, e agora não se nos permite tocar neles. Isto é o que faremos com eles, deixando-os viver, para que não venha sobre nós nenhuma indignação por causa do juramento que lhes fizemos. Portanto, os maiorais lhes disseram: Que vivam e se tornem ajuntadores de lenha e tiradores de água para toda a Assembleia, assim como os maiorais lhes prometeram. Josué os chamou então e lhes falou, dizendo: Por que nos lograstes, dizendo: Estamos muito longe de vós, quando morais no nosso próprio meio? E agora sois gente maldita, e nunca será decepada de vós a condição de escravo, e de serdes ajuntadores de lenha e tiradores de água para a casa do meu Deus. Então responderam a Josué e disseram: Foi porque se declarou explicitamente aos teus servos que Jeová, teu Deus, ordenara a Moisés, seu servo, dar-vos todo o país e aniquilar todos os habitantes do país de diante de vós. E ficamos com muito medo pelas nossas almas, por vossa causa. Por isso fizemos esta coisa. E agora, eis que estamos na tua mão. O que for bom e direito aos teus olhos fazer conosco, faze. E ele passou a fazer assim com eles e a livrá-los da mão dos filhos de Israel. E estes não os mataram. Por conseguinte, Josué os fez naquele dia ajuntadores de lenha e tiradores de água para a Assembleia e para o altar de Jeová, até o dia de hoje,
no lugar que ele escolhesse.